As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos aqui nesta missão aos sábados para levar a você informação especial no Jornal Alerta Geral sobre a área da Previdência Social. Conosco por telefone hoje, mas sempre comprometido com as informações e a orientação para você, ouvinte internauta, o professor Tiago Albuquerque. Vamos direto às perguntas. A dona Maria da Glória está em Parnaíba, no interior do Piauí, e diz o seguinte: tenho 60 anos de idade e 23 anos de contribuição como zeladora e 6 anos de benefício porque tenho problemas na visão. Me aposentei, mas recebo menos do que o salário mínimo. O que fazer? Qual é a resposta para a dona Maria da Glória em Parnaíba, professor Tiago? Luzenor, mais uma vez um grande prazer estar aqui podendo atender aos anseios da população e responder suas dúvidas na área da Previdência e da Assistência Social. Para nossa amiga aí de Parnaíba fica um grande abraço, inclusive deixa um abraço também para o professor Leonardo Neto, grande advogado aí da região. Se a senhora está ganhando menos de um salário mínimo, muito provavelmente é porque o INSS está pagando um benefício de indenização, que é o auxílio acidente, porque qualquer outro benefício da Previdência Social, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. O que a senhora pode fazer é solicitar a conversão desse benefício de auxílio acidente numa aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, que é um benefício por incapacidade. Aí esse valor seria ampliado a pelo menos o valor de um salário mínimo. A dona Joana, professor Tiago, está na região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte, e mandou a seguinte mensagem: meu marido tem 49 anos de idade e em 2021 completa 25 anos de contribuição em atividade insalubre. Quando ele poderá se aposentar? Realmente a gente tinha a disponibilidade da aposentadoria especial para quem completasse apenas 25 anos de tempo de exposição a agente nocivo. No entanto, com a reforma da Previdência do ano passado, além desse período de atividade especial, ele vai ter também que ter uma idade mínima, ou então passar por uma regra de transição. Para ele que vai fazer 25 anos agora de exposição, ele já devia ter mais ou menos por volta de 23 anos e 10 meses na época da reforma da Previdência. Ao pagar um pedágio de mais ou menos 1 ano e meio, ele poderá também solicitar a aposentadoria independente da idade mínima. O jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria tem uma linha direta para você, ouvinte internauta. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Ricardo em Itapiúna. Gostaria de saber, professor Tiago, se tenho direito ao auxílio doença. Fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, recebi o laudo médico com repouso de 3 meses, dei entrada no auxílio doença pelo aplicativo Meu INSS no dia 24 de setembro e até agora nada. Não tive nenhuma resposta, só consta lá em análise. O que fazer, professor Tiago? Tenho ou não direito? Pergunta o Ricardo. Ricardo, durante esse período de pandemia, o INSS estava concedendo auxílio doença sim a quem colocasse, a quem anexasse o seu laudo particular. E em razão de não ter perícia médica, o INSS estava concedendo a antecipação automática. Então, muito provavelmente, o INSS vai conceder sim o seu benefício. Agora, se você estiver insatisfeito com a demora no prazo, né, de resposta, você pode já procurar o judiciário para poder obter essa resposta. Dúvida, professor Tiago, do Agostinho em Itapipoca. Já contribuí 13 anos pelo setor privado. Tenho algum direito como segurado do INSS? Agostinho, você não tem direito ainda à aposentadoria porque o período mínimo de contribuição é de 15 anos, então está faltando 2 anos aí para poder completar essa carência, mas pode ter direito sim a algum outro benefício cuja carência seja menor, por exemplo, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio reclusão ou outro benefício cuja carência seja de apenas 12, 24 meses, desde que você comprove que saiu do emprego há pouco tempo e está ainda dentro do período de graça. Antônio Souza está em Maracanaú. Eu saí de uma empresa em outubro de 2018, tenho 63 anos de idade, 32 anos de contribuição e 20 anos trabalhando na companhia energética que no tempo se chamava Coelce e hoje é Enel. 10 anos pela prefeitura, 2 anos em supermercado. Dei entrada no INSS, mas o pedido de aposentadoria foi negado porque não aceitaram, relata o Antônio Souza, professor Tiago, os dados sobre insalubridade. E ele pergunta: posso me aposentar? Antônio, muito importante mesmo esse seu caso, porque atinge a outros tantos milhões de brasileiros aí. Realmente o INSS não considera a eletricidade um agente especial desde o dia 5 de março de 1997, em razão do decreto 2172. No entanto, o Poder Judiciário continua reconhecendo a atividade especial do eletricitário, ou a pessoa que trabalha com atividade com energia de alta voltagem, de 250 volts acima. É o entendimento do STJ no recurso especial 1306-113 de Santa Catarina. Então, a
apesar do INSS ter dado essa negativa, é possível reconhecer esse tempo do judiciário e garantir o direito à sua aposentadoria. O Alerta Geral tem uma linha direta para você deixar a sua mensagem, é o 085 99273 4353. Fátima dos Santos, em Icó. Tenho 53 anos de idade e 29 anos de serviço. Sou professora concursada. Quero saber se posso pedir minha aposentadoria sem perder parte do meu salário. Dona Fátima, a senhora já tem direito adquirido porque tem mais de 25 anos de atividade de magistério. No entanto, não existe no INSS, no Regime Geral de Previdência Social, o fenômeno, o Instituto da Integralidade. Ou seja, não existe previsão para você ganhar a mesma coisa da atividade na aposentadoria. A senhora vai ter um cálculo da média da sua contribuição desde julho de 94 até o dia que pediu a aposentadoria. E pode ser, muito provavelmente, que o benefício fique inferior ao que você ganha hoje na atividade, porque no nosso histórico de vida laboral, a gente começa ganhando menos e vai evoluindo salarialmente. Ivanice Maria está em Canindé e deixou uma dúvida, professor. É funcionária pública e paga também a Previdência Própria e o MEI. Ela pergunta se pode se aposentar. Pode se aposentar desde que complete o período mínimo de contribuição, que é 15 anos de atividade. Lembrando que o período concomitante, ou seja, onde você esteve filiado em mais de um modo de filiação, ele não pode ser somado. Ele só soma-se para fins de salário de contribuição, mas não para fins de tempo de serviço. Professor Tiago Antônio Moura, em Umirim, quer saber como consultar o processo. Ele disse que deu entrada no pedido do benefício em 2007 e não tem resposta da área jurídica, da advogada que ele contratou. E ele quer saber o que fazer para ter acesso a esse processo. O senhor pode entrar no Google, ou seja, qualquer navegador da internet, e buscar o site do CRETA-CE. CRETA é o sistema que é utilizado pela Justiça Federal do Ceará. Ao digitar o número do seu processo ou seu CPF, o senhor vai ter acesso aos dados para saber o resultado dele. Pode ser que o processo ainda esteja correndo, pode até ser em razão de que esteja ainda pendente de um grau recursal em Brasília, mas realmente não é normal que demore tanto tempo assim. Nós estamos hoje no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, conversando com o professor Tiago Albuquerque por telefone. Mesmo à distância, ele mantém o compromisso de estar conosco aqui, levando a você, ouvinte internauta, que nos mandou perguntas e dúvidas na área da Previdência Social, as respostas e os conselhos que você mais precisa para caminhar em busca de um benefício da Previdência Social. E você pode nos ligar, pode passar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Rosângela em Acopiara. Gostaria de saber se eu tenho direito a receber um auxílio. Sou agricultora, tenho síndrome do pânico e ansiedade e depressão pós-parto. Tenho algum direito? É possível, professor Tiago? Rosângela, é sempre possível receber um benefício desde que você comprove a doença incapacitante. Então a gente sempre faz essa distinção aqui, que não basta estar doente. Tem que mostrar que essa doença causa uma incapacidade laborativa. Se a senhora demonstrar que realmente não tem condições de trabalhar em razão de ser portadora dessas doenças e mostrar que tem a qualidade de segurada trabalhadora rural, a senhora pode ter um benefício por incapacidade concedido. Francisco Leonilson em Sobral. Tenho 56 anos de idade, eu trabalhei na função de vigilante noturno armado em 3 empresas de segurança, totalizando 17 anos. São 23 anos e 8 meses como vigilante, mais 10 anos e 11 meses em outras empresas, totalizando 34 anos e 7 meses de contribuição. Diz o Francisco Leonilson, dei entrada com o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição através de um advogado antes da reforma. E o pedido foi negado, mesmo com todos os PPPs devidamente corretos e entregues ao INSS. Meu caro professor, diz o Leonilson, como fica a minha situação depois da reforma previdenciária? Leonilson, se você já tem esse tempo aí de vigilante, na verdade você já tem direito adquirido. Se essa análise foi apenas na via administrativa por parte do INSS, o senhor pode entrar agora com ação judicial. Lembrando que o Superior Tribunal de Justiça julgou agora recentemente, há menos de uma semana, o tema 1031, que é o tema que garante o reconhecimento da atividade de vigilante, mesmo após o período de 28 de abril de 95. Na verdade, 28 de abril de 1995, quando o INSS deixou de reconhecer a atividade como insalubre, como uma atividade especial. Então, com esse entendimento do STJ, é possível garantir o reconhecimento da sua atividade e o reconhecimento do seu direito adquirido. Souza está em Icó esperando uma resposta sua, professor Tiago. Ele relata que a sogra completou 60 anos de idade em julho e no mês de janeiro de 2021 vai dar entrada no pedido de aposentadoria. Ela trabalha como terceirizada e já tem mais de 15 anos com a carteira assinada. E ele pergunta, será que a minha sogra consegue se aposentar?
ela vai ter que ter a idade mínima. Nesse ano só se aposenta a mulher que tiver, na verdade, 60 anos e 6 meses. Se ela não tiver esse período ainda mínimo de idade, a partir do ano que vem ela vai ter que ter pelo menos 61 anos de idade. E em 2022, 61 anos e 6 meses, e a partir de 2023, 62 anos de idade será a idade mínima para a mulher pedir aposentadoria. Professor Tiago, de forma mais direta para a sogra do Souza em Icó, ela está com 60 anos de idade, em janeiro vai estar com 60, em janeiro de 2021 vai estar com 60 anos e 6 meses de idade. E com os 15 anos de contribuição, ela ainda vai ter que esperar mais um pouco, professor Tiago? Vai ter que esperar um pouquinho mais, Luzenor, porque a partir de 2021 a idade mínima é de 61 anos. Como ela completa 60 anos e 6 meses em janeiro, então ela vai poder se aposentar apenas a partir de julho. Qual a resposta para o Joaquim em Santana do Cariri, que trabalha na prefeitura do município há 35 anos e tem 56 anos de idade e quer saber quando dar entrada no pedido de aposentadoria? Joaquim, se você já tinha esses 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019, você já tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se não tinha esse período, se tinha mais ou menos aí 34 anos, já que passou um ano da reforma da Previdência, você terá que pagar um pedágio de igual número de meses. Ou seja, daqui a um ano é que poderá pedir o benefício. Professor Tiago Geraldo Oliveira está em Pacajus com uma dúvida que foge um pouquinho dessa área da Previdência Social, embora a expectativa seja também no âmbito do INSS. Se o governo vai pagar o 13º salário de novo? Não vai pagar. Esses benefícios do 13º salário já foram pagos e não tem uma previsão de ser pago novamente. Há ainda muita discussão, ainda muita burburinho na internet sobre o pagamento de um 14º salário, mas não existe previsão legal e não existe qualquer projeto sancionado ainda pelo governo federal. Acrescentar a essa sua informação, professor Tiago, que ao longo desta semana surgiram informações no âmbito da imprensa nacional, abrindo a possibilidade do governo federal, que já estuda a possibilidade aí do 14º salário para este ano e a antecipação do 13º salário em 2021, caso o auxílio emergencial seja suspenso. Mas, por enquanto, para acrescentar as informações do professor Tiago, existem muitas especulações e pouco fato concreto em relação ao 14º benefício para os segurados da Previdência Social. Isabela, em Guaraciaba do Norte, tenho 60 anos de idade e pago 5% de contribuição ao INSS, mas eu nunca fui ao CRAS e eu soube que é preciso ir de 2 em 2 anos. E agora o que faço? Devo ir ao CRAS, no INSS, ou eu pago os 10% sobre o salário mínimo? O que devo fazer, professor Tiago? Tem que ter essa explicação ao CRAS sobre esse recolhimento de 5% para o INSS, professor Tiago? Luzenor, tem que ter sim realmente atualização cadastral no CAD único, porque é uma das condições que a Lei 8.212 estipula para que eu conceda, para que eu contribua com esse valor de alíquota reduzida. A lei estipula que eu tenho que ser de família de baixa renda, desenvolver atividade apenas no âmbito residencial, não ter renda própria, estar escrita no CAD único e ser de família cuja renda não ultrapassa 2 salários mínimos. E o decreto 8805 estabelece que realmente os dados devem ser atualizados a cada 2 anos. Se esses dados não forem compatíveis com esses requisitos exigidos em lei, a contribuição de 5% não será validada. Então, só será validada se você contribuir complementarmente para chegar a pelo menos 11%. A Sulamita em Itapiúna faz a mesma pergunta feita pelo Geraldo em Pacajus e já respondida pelo professor Tiago sobre o 14º benefício para os segurados da Previdência Social. E quanto ao 13º para o Bolsa Família, também, Sulamita, não há nada definido até o momento. Antônia Arruda em Camusim, fiz cirurgia para a retirada do útero e quero saber se tenho direito à minha aposentadoria ou me aposentar, pois estou incapaz de trabalhar por conta das dores nos ossos da coluna. É possível uma aposentadoria nessa situação, professor Tiago? É possível, mas a gente sempre lembra que é necessário comprovar que essa incapacidade para o trabalho realmente existe. Então, apesar da gente ter essa perspectiva pessoal, eu vou ter que fazer prova perante o INSS ou perante a Justiça de que estou incapaz. Por isso, assim, a gente sempre recomenda que haja aí a reunião, ou seja, sejam juntadas provas de que realmente está incapaz. Receituário, guia de internação e outras provas de compra de medicamento ou outras provas médicas de que realmente não pode desenvolver atividade laborativa. Tem aqui o WhatsApp que você encontra as respostas mais úteis na área da Previdência Social. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. E eu volto daqui a pouco com o professor Tiago Albuquerque.
Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, por telefone, o professor... Caramba! Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral e hoje, especialmente por telefone, o professor Tiago Albuquerque. Aproveita, ouvinte internauta, para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Tereza, em Calcaia. Gostaria de saber por que minha madrasta não conseguiu receber a pensão por morte do meu pai. Ele morreu em maio. Ela colocou 2 vezes os papéis, mas nada foi resolvido. O que ela deve fazer, professor Tiago? Dona Tereza, os requisitos para a pensão por morte são 2. Primeiro, mostrar que a pessoa que veio a óbito, o chamado instituidor da pensão por morte, realmente tinha qualidade de segurado. E ele demonstra que tinha qualidade de segurado ou porque ele estava trabalhando, ou porque ele estava no período de graça, ou porque ele estava em gozo de benefício. Se esse for o caso, então a senhora realmente tem direito ao benefício. Além disso, é importante comprovar que existia a relação de união estável. Se ela não era casada no papel, ela tem que comprovar que detinha essa relação de união estável. Comprovado que ele tinha qualidade de segurado e que havia união estável, ela tem direito sim à pensão por morte. O INSS pode deixar de reconhecer essa união estável ou a qualidade de segurado, mas é possível entrar com ação judicial, porque no judiciário a gente tem muito mais liberdade probatória para se comprovar que havia essa relação de companheirismo. Luciene, Fortaleza, se eu trabalhar, meu filho perde o auxílio que ele recebe por ser uma criança especial? Dona Luciene, não necessariamente de forma automática, mas o INSS pode fazer uma reavaliação da renda e se ele verificar que existe uma renda superior a um quarto salário mínimo, ele pode suspender o benefício. Só que na justiça há um entendimento de que a renda pode sim ser um pouco superior, desde que ela ainda não seja suficiente para prover as necessidades daquela criança. Então, eventualmente, a senhora começar a trabalhar, mas a INSS vier a suspender, a senhora pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública para poder pedir a flexibilização dessa renda e o benefício ser restabelecido. Francisca, em Pacajus, se eu recebo pensão e aposentadoria, se eu me casar, vou perder a minha pensão? De forma nenhuma, desde que esse óbito da sua instituidora, da pessoa que instituiu a pensão por morte, tenha ocorrido após o dia 24 de julho de 91. Se for desse dia em diante, as novas núpcias e o novo matrimônio não importa em cessação da pensão por morte. Mensagem da Fátima em Ocara. Ela diz o seguinte, professor Tiago: gostaria de saber qual é o direito da minha irmã, que desde os 3 meses de nascida tem convulsão. Ela já tem 30 anos de idade e eu tenho procurado benefício, mas eu não consigo. Todos os pedidos são negados. Queria saber se ela tem direito a algum benefício previdenciário ou de assistência social. Para as crianças que ainda não começaram a trabalhar, que não foram ingressadas ainda no mercado de trabalho, não são seguradas à Previdência Social, elas não têm direito a benefício previdenciário. É verdade que eles podem ter direito a um benefício, que é o benefício de prestação continuada, chamado BPC, o amparo à pessoa com deficiência. No entanto, a lei exige que seja comprovado que há um impedimento de longo prazo que criam barreiras sociais para aquela criança ser inserida totalmente na sociedade. Então, pode ser que não seja o caso da sua irmã, mas é possível que você busque provas de que ela realmente tem esse impedimento de longo prazo. Raimundo Nonato, em Fortaleza. Minha esposa é professora e há mais de 25 anos e no INSS não constam as informações sobre as contribuições. Eu queria saber como a gente faz para ter acesso a essas informações. Também quero saber em qual lei ela se enquadra para se aposentar. 2 perguntas, professor Tiago. Raimundo, a lei de benefícios que prevê a aposentadoria da professora é a Lei 8.213 do dia 24 de julho de 91, que é o plano de benefícios da Previdência Social. Se ela comprovar que já tem 25 anos de trabalho até o dia 12 de novembro de 2019, ela já tem direito a adquirir a aposentadoria hoje. Agora, se ela ainda não tiver esse período até ano passado, ela vai ter que pagar um pedágio. Se não constam as informações, pode ser que a empresa para a qual ela trabalhava não repassou aquelas contribuições ao INSS. Mas fique tranquilo, porque o INSS é obrigado a reconhecer, mesmo que a empresa não tenha repassado as contribuições, porque a obrigação de descontar e recolher aquela contribuição não é da própria professora, não é do próprio segurado, mas sim da empresa para a qual ela trabalha, e a União, através da Receita Federal do Brasil, tem a obrigação de fiscalizar. Se a empresa não recolheu, se a União não fiscalizou aquela contribuição, então o trabalhador ou a trabalhadora não pode ser punido e o INSS vai ser obrigado a reconhecer o período de atividade. Ana Pergentina, em Granja, sou agricultora, tenho 2 benefícios no meu nome. Em fevereiro de 2021, completo 55 anos de idade. Será que para eu me aposentar preciso tirar esses 2 benefícios do meu nome? Qual é o conselho para a dona Ana Pergentina, em Granja, professor Tiago?
Ana, vai depender do tipo de benefício, da natureza do benefício, porque há benefícios realmente que são incompatíveis com a aposentadoria. Agora, se a senhora estiver recebendo um benefício da assistência social, como, por exemplo, o programa Bolsa Família e, momentaneamente, agora o auxílio emergencial vai parar de ser pago, então não vai ter compatibilidade com a sua aposentadoria, e o Bolsa Família também não importa, não tem qualquer vedação de acumulação com a aposentadoria. Mais mensagens chegaram ao Jornal Alerta Geral e você também, ouvinte, internauta de qualquer parte do Brasil, pode mandar o seu recado, que aqui a gente dará a resposta. 085-99273-4353. Maria em Guaraciaba do Norte. Dei entrada no benefício para minha filha no dia 6 de abril e até agora nada. Eu ligo para a advogada, no começo ela falou que estava em análise e agora ela nem responde. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, professor Tiago. Dona Maria, a senhora mesmo pode ligar para o telefone do 135 e fazer esse acompanhamento. A senhora pode ligar lá para o telefone da Previdência e saber se o INSS já analisou o benefício. Pode ser, infelizmente, que o INSS realmente ainda não tenha analisado. A gente sempre tem relatado aqui no programa dos Caminhos da Aposentadoria as agruras de milhares e milhões de brasileiros e brasileiras que têm aí esperado no INSS de forma indefinida. Então, se a senhora realmente for uma dessas brasileiras, a senhora já pode dar entrada na justiça para pedir que o juiz se manifeste de maneira mais célere sobre esse benefício da sua filha. Professor Tiago, acompanhe o relato mais longo da Lúcia em Quixeré. Sou professora, tenho 53 anos de idade, trabalho na educação infantil desde março de 1988. Em abril de 2019, coloquei o meu pedido de aposentadoria e com 6 meses veio o resultado, com um benefício de R$ 1.162,44. Não aceitei, pois foi muito pouco. O funcionário do INSS me pediu para fazer uma revisão e todos os dias eu olho e ainda está em análise. Faz 1 ano e ainda continua em análise. Gostaria de saber se eu vou entrar nessa nova regra e quantos anos tenho que trabalhar para me aposentar com um salário melhor. Se a senhora já tinha preenchido todos os requisitos, a senhora já tem direito adquirido e não precisa entrar na nova regra. A não ser que realmente, no caso da senhora, a senhora não tenha aceitado a concessão do benefício nas regras anteriores porque queria ter um tempo mais de trabalho. Cada ano de trabalho a mais, a senhora vai ter um maior valor do benefício. A aposentadoria ela é concedida numa alíquota de 60% para quem tem pelo menos 15 anos de trabalho como mulher e é aumentado em 2% para cada ano a mais, além desses 15 anos. Então, não existe um período mínimo para ter um benefício melhor. A cada ano a mais que a senhora trabalhar, maior será o valor da alíquota do benefício. Professor Tiago, Francisco em Boa Viagem diz que tem 8 anos de carteira assinada, mas este ano não conseguiu sacar o PIS. E ele pergunta o que fazer e por que esse dinheiro não pode ser liberado. Tem que ser liberado. Se o senhor continuou trabalhando, o senhor tem direito ao abono anual através do PIS. Tem que saber, na verdade, na Caixa Econômica se o valor foi depositado e se não foi, por que não foi. Francisca em Fortaleza, recebo o benefício e gostaria de saber se quando acabar e for dado baixa na carteira, esse benefício vai ser descontado. O que é isso aqui, professor Tiago? Professor Tiago, ela disse que recebe um auxílio, aí quando a carteira se der baixa na carteira, ela vai perder esse benefício ou o benefício vai ser descontado? Explica aqui que eu não entendi essa pergunta. Dona Ana, se a senhora está com carteira assinada, mas... Dona Francisca, perdão, se a senhora está com a carteira assinada, mas não está recebendo pela empresa, o benefício que está sendo pago pelo INSS não tem que sofrer qualquer desconto, não, pois não há o que a gente chama de bis em idem, não há uma repetição em razão da duplicidade do pagamento. Então, não há qualquer desconto a ser feito, não. Realmente, durante o período em que você prova que está incapaz e que a empresa suspendeu o seu pagamento, quem tem a obrigação de pagar é o INSS e não deverá sofrer qualquer desconto com a baixa na carteira. Francisca em Granja, gostaria que você, professor Tiago, me ajudasse. A pessoa que deve ir ao banco tem risco de ficar sem aposentadoria e isso pode prejudicar os filhos? Eu acho que a pergunta é mais ou menos assim, a pessoa que deve ir ao banco tem risco de ficar sem aposentadoria, professor Tiago? De forma nenhuma, não há qualquer vinculação a qualquer dívida que você tenha na área civil, no âmbito no âmbito civil, ao benefício pago pelo INSS. Você só poderia sofrer algum desconto se houvesse ali uma consignação de pagamento de alguma dívida, de alguma irregularidade do benefício ou pagamento de algum empréstimo consignado. Mas qualquer dívida que a senhora tenha não pode ser descontado do valor do benefício. É o que prevê o artigo 115 da Lei 8.213.
Anote aí a linha direta do Jornal Alerta Geral. É o 085 99273 4353. Nislene, em Ibicuitinga. Minha mãe recebe o BPC, ela tem 55 anos de idade e neste ano ainda não fez a prova de vida. E vem a pergunta da Nislene, professor Tiago. Só precisa fazer a prova de vida quem tem mais de 60 anos de idade? Isso mesmo, Gislene, e fica tranquilo porque durante o período de pandemia a prova de vida não está sendo exigida. Então ela nem tem a idade mínima para ser convocada e também não tem que fazer porque na pandemia está suspenso esse procedimento. Raimundo Nonato, em Caridade, escuta o programa e o professor Tiago tem respondido aos ouvintes sobre pessoas que trabalham de carteira assinada e que não têm esses registros no CNIS. Ele fala que se a pessoa tiver prova, é contado o tempo de contribuição. E no meu caso, que trabalhei no Estado por 3 anos, quando fui procurar esse tempo, o Estado não tinha recolhido. Tem os contratos, diário oficial e uma declaração assinada pelo secretário executivo da pasta. O que faço? Ainda registra o Raimundo Nonato. Quero dizer que sou ouvinte desse magnífico programa. Raimundo, muito obrigado pelo estímulo que você dá ao partilhar a sua opinião e sua experiência positiva com o programa. É bem verdade que a gente tem falado que o trabalhador não pode ser punido se o empregador, no caso o Estado, deixou de repassar aquelas contribuições. Se o senhor tem essas provas aí dessa relação de trabalho para o Estado, o senhor pode entrar com pedido de acerto de vínculo no INSS ou então, se já tiver um benefício de manutenção, diretamente na Justiça. O INSS é obrigado a promover a chamada averbação, que é o reconhecimento de tempo de trabalho para fins de previdência. Se a empresa não repassou, o trabalhador não pode ser punido. É o que estabelece o enunciado 18 do CRPS. Não se indefere benefício sob argumento de falta de contribuição quando a obrigação tributária era do empregador. Professor Tiago, eu vou tomar um gole de água aqui, você também toma um gole de água por aí para molhar a garganta e a gente volta já já com mais informações para você, ouvinte internauta. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta. O professor Tiago, será que já voltou? Tomou água, professor Tiago? Já deu tempo de tomar água aqui, Luzenor, e voltei com todo o gás e com toda a vontade de responder as perguntas dos nossos internautas. Então você, ouvinte internauta, já pode anotar o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Professor Tiago, o Carlos Aguiar está em Sobral, tem 55 anos de idade e já completou 35 anos de contribuição ao final de novembro de 2019. Quando ele pode se aposentar? Novembro de 2019, 35 anos de contribuição. Pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? Carlos, fica logo um abraço aí para minha cidade natal de Sobral, para todos os sobralenses e pessoas também da região, porque aí a gente tem muitos amigos queridos em várias cidades próximas. Sim, Carlos, você já tem direito a adquirir a aposentadoria, pois quem já tinha preenchido como homem 35 anos de contribuição até novembro de 2019 já tem direito à aposentadoria, porque não era exigida a idade mínima. Então, independente da idade, quem completa esses 35 anos de contribuição como homem ou 30 anos de contribuição se mulher, tem direito a adquirir a aposentadoria. Carlos, em Icó, tenho 37 anos de idade e sou servidor público há 5 anos concursado. Gostaria de saber com quantos anos irei me aposentar. De forma precoce, professor Tiago, Carlos já tem preocupação com o futuro. É verdade, Luzenor, mas como ele já tem 37 anos, ele já tem direito a adquirir a aposentadoria também, porque ele já tinha mais de 35 anos até novembro do ano passado. Professor Tiago, não se apresse. O Carlos, na realidade, tem 37 anos de idade. Ah, tá certo. Carlos ainda não tem tempo de contribuição, tem apenas a idade. Carlos, você só vai ter direito à aposentadoria ao completar 65 anos de idade. Pois como você tem apenas 5 anos de contribuição, qualquer regra de transição, apesar de você ter direito, porque já estava afiliado antes da reforma da Previdência, exigiria muito mais tempo de contribuição do que a sua idade mínima. Então, aos 65 anos de idade, você poderá pedir o benefício. Professor Tiago, vamos ouvir o barulho do papagaio lá em Icó, é a FM Papagaio que faz eco na região centro-sul do Ceará. Dora diz o seguinte: meu sobrinho faleceu, ele tinha 18 anos e a esposa ficou grávida e já teve um filho. Ela tem 15 anos de idade, ela tem direito a uma pensão, professor Tiago? Ela tem direito à pensão por morte, não existe idade mínima para ter direito à pensão, assim como o filho também tem direito. É importante que seja incluído o benefício, a pensão por morte, o filho na pensão por morte, porque a mulher, quando ela é muito jovem, a lei estipula um prazo de apenas 3 anos para ela receber a pensão por morte. Mas ela deixando de receber a pensão, o filho tem direito a receber até os 21 anos de idade. Professor, mas nesse caso, para a esposa, a viúva do sobrinho da Dora,
ter o direito à pensão, ele precisava ser contribuinte do INSS. Eu acho que faltou esse detalhe aí, ou independente desse vínculo com o INSS, a viúva vai ter direito a essa pensão? Luzenor, você como grande expert que é, PhD em Previdência Social, já relatou aí o que é necessário. É necessário que ele tenha qualidade de segurada. Ele não vai ter direito à pensão por morte só pelo simples óbito dele. Ele vai ter que provar que realmente tinha qualidade de segurado, ou seja, que estava dentro da qualidade de segurada quando veio a óbito, ou porque ele trabalhava em alguma atividade abrangida pelo regime geral de Previdência Social, ou porque estava no período de graça, ou porque já recebia algum benefício. E dessas três situações aí, ele se encaixa dentro da qualidade de segurado e ele gera o direito à pensão por morte. Se ela só tinha 15 anos de idade, se ele fosse muito jovem também, se ele não estivesse trabalhando, ela não teria direito. Ela teria que mostrar que ele estava trabalhando sim, ou que contribuía para a Previdência, ou que era um segurado especial, porque a gente lembra que segurado especial não é obrigatório contribuir, ele basta comprovar que exerce atividade de pesca ou atividade rural e tem direito também ao benefício. Agora sim, Dora, bem explicada aí a recomendação, a análise do professor Tiago para essa dúvida que você nos encaminhou. Marcílio está em Choró. Saí de uma empresa em 2018. Pedi para sair, perdi os direitos, até recebi uma carta de recomendação da empresa, mas meu FGTS só sai daqui a 3 anos, no caso em 2021, daqui a 3 anos, 2023. Gostaria de saber se por conta da pandemia posso tirar esse dinheiro. O governo permitiu parte do saque do INSS justamente em razão desse momento aí. Então, é possível que você faça o saque de forma antecipada. Professor Tiago, Simone em Viçosa do Ceará. Eu trabalhava de carteira assinada e após a gestação, em janeiro, fui demitida. Engravidei novamente. Posso dar continuidade ao meu INSS? Quanto tempo preciso para receber o auxílio após o nascimento do meu bebê? Pode ter direito sim, Simone, porque você mantém a qualidade de segurado por 12 meses após o primeiro recebimento do salário maternidade. Então, se você estava trabalhando e recebeu o salário maternidade em razão do primeiro filho, durante mais 12 meses, na verdade, especificamente durante mais 13 meses e cerca de 15 dias, a senhora então mantém a qualidade de segurado. Então, se o parto da criança ocorrer após esse período aí, a senhora não teria direito, mas se ocorrer dentro desses 13 meses e 15 dias, a senhora tem direito sim ao segundo salário maternidade. Anote aí o telefone, o número que pode abrir os caminhos para você conseguir o seu benefício da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085 992734353. Raimundo Rebouças em Cascavel. Tenho 30 anos como eletricista em uma empresa. Posso me aposentar pela regra especial? Raimundo, no INSS não reconhece mais a atividade de eletricitário como especial desde o dia 5 de março de 97. No entanto, como a gente falou, inclusive aqui no primeiro bloco, há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso repetitivo 1306-113 lá de Santa Catarina, mas cuja abrangência nacional, que permite o reconhecimento da atividade especial, sim, de quem trabalha com eletricidade, desde que tenha pelo menos 25 anos. Como o senhor já trabalha há 30 anos, já tem direito, inclusive, à aposentadoria especial. Ednia, em Guaraciaba do Norte. Eu entro no site da Previdência para ver quanto tempo eu tenho de contribuição e não consigo receber a resposta. Tenho a senha, mas não dá. O que eu faço, professor Tiago? Por sinal, a gente tem estimulado as pessoas a acompanharem o tempo de contribuição junto ao INSS, porque muitas vezes os segurados ficam surpresos quando vão pedir a aposentadoria e lá não constam as informações sobre o tempo de carteira assinada. Então, nesse caso da Edni, qual é a recomendação, professor Tiago? Edinho, é muito estranho, a não ser que não tenham sido feito qualquer repasse em seu nome, porque era para constar do extrato do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se for esse o caso, se não foram repassadas aquelas contribuições, a senhora vai ter que promover um acerto de vínculo, onde vai ter que juntar provas que teve uma relação de trabalho com alguma empresa e que a empresa que foi desidiosa ao não recolher aquela contribuição. E aí, nesse acerto de vínculo, o INSS vai ser obrigado a reconhecer. É muito importante realmente, Luzenor, justamente por causa de situações como essa, onde o empregador não faz o repasse das contribuições previdenciárias. É importante que o brasileiro faça a sua senha do meu INSS.gov.br e acompanhe, não precisa ser mês a mês, mas a cada 3, 4, 5, 6 meses, para ver se aquelas repasses estão sendo realmente feitos. Isabel, em Santa Quitéria, dei entrada no benefício do meu neto em 2019, mas foi recusado. Pelo LOAS, demos entrada novamente com a advogada já faz um mês, pois ele é autista e ainda não tenho resposta. O que
que fazer diante dessa situação, professor Tiago? Será, professor, que tem algum problema ou a mãe tem que estar presente? Ou melhor, ela relata aqui, professor, a Isabel faz um complemento de informações. Ela diz que agora, no último dia 4, recebeu uma notícia que o juiz deferiu uma assistência social para a casa dela, mas a mãe do menino não se encontra na residência. E ela pergunta, será, professor, que tem algum problema ou a mãe tem que estar presente? Não necessariamente tem que estar presente, não. Ele pode ter uma representação legal por um parente, como é o caso da avó dele. Realmente, quando é feita a análise do benefício judicialmente, esse benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, o juiz determina uma perícia social que é realizada por um assistente social ou então um auto de constatação pelo oficial de justiça. Então, ele vai lá na casa para saber se há presente ali o requisito de miserabilidade ou vulnerabilidade social, que é um dos requisitos do chamado BPC, do benefício de prestação continuada. Sendo encontrada essa situação de vulnerabilidade ou miserabilidade, esse requisito já é cumprido, aí vai ter que ser avaliado apenas o requisito do impedimento de longo prazo. Rita, no interior do Ceará, sou divorciada e vivo há 26 anos como uma pessoa que é aposentada por invalidez, mas não pela agricultura. E está com 2 anos que eu garanti a safra vem no nome dele, ou melhor, no meu nome, mas agora vem no nome dele. E a nossa DAP também é de nós dois. Gostaria de saber se vai dar problema quando eu for me aposentar por ele não ser aposentado pela agricultura. Tem alguma incompatibilidade aqui, professor Tiago? Dona Rita, a lei diz que a atividade rural pode ser exercida de forma individual ou em regime de economia familiar. Se o seu marido diz que realmente está incapaz para o trabalho, se ele está recebendo aposentadoria por invalidez, você realmente teria um problema de argumentar que ele que trabalha com ele, se ele está dizendo que não trabalha. Então é importante que você tenha sim provas em seu nome, porque senão vai ficar complicado você dizer que, olha, meu marido está aposentado, não trabalha e as provas são em nome dele. É importante que você coloque as provas no seu nome para não ter qualquer problema quando pedir aposentadoria. Marcos, em Icó, gostaria de saber se minha esposa tem direito de receber um salário completo. Ela sofreu um acidente e o médico disse que não poderia trabalhar, mas ela só recebe meio salário. O que pode ser feito nesse caso, professor Tiago? E, Luzeno, inicialmente já vou deixar logo registrado aqui o nosso abraço para o pessoal que ouve aí a FM Papagaio, porque realmente a gente sempre tem um público muito grande que manda perguntas aí de Icó. Então fica aqui o nosso grande abraço. É possível sim, desde que você prove que ela não teve apenas uma redução da capacidade. Quando o INSS entende que não há uma incapacidade, mas apenas a redução da capacidade laborativa, ele concede não um benefício por incapacidade, mas o benefício de auxílio acidente. Mas se você conseguir comprovar que ela não tem só a redução, mas a incapacidade para desenvolver a atividade laborativa, o INSS tem que converter o benefício em um benefício por incapacidade e o valor mínimo a ser pago é de um salário mínimo. Professor Tiago, Maria Neuma está em Caucaia e nos mandou uma mensagem com o seguinte conteúdo: a minha filha caçula recebe a pensão de morte do pai dela. Ela está com 10 anos e aí o cartão do benefício vence em 2023. Quero saber, professor Tiago, se tem que ir no banco trocar o cartão ou no INSS e até que idade ela vai ter direito. É possível passar para o meu nome? São 3 perguntas, professor Tiago, sobre a troca do cartão, sobre a idade, até que quando essa criança vai receber o benefício e se a mãe pode receber no lugar da criança esse dinheiro. A troca do cartão tem que ser providenciada pelo agente bancário, onde você tem o pagamento realizado pelo INSS. Sim, é necessário realizar para que ele esteja dentro do período de validade e você possa promover o saque sem qualquer problema. O benefício da sua filha será pago até ela completar 21 anos de idade. Ou se ela, além de 21 anos de idade, for considerada uma maior inválida. Mas se ela não tiver essa invalidez além dos 21 anos de idade, o benefício só é pago até os 21 anos de idade completos. Sim, a senhora pode ter direito à pensão por morte se mostrar que tinha uma relação de união estável ou era esposa dessa pessoa que veio a óbito, ou seja, do pai da sua filha. E comprovando isso, o benefício, quando for cessado da sua filha, será repassado para a senhora se o óbito tiver ocorrido até o dia antes do dia 12 de novembro de 2019. Anote aí a linha direta do Jornal Alerta Geral, é o 085 992734353. Registrar para os nossos ouvintes internautas que hoje, especialmente, o professor Tiago não pôde estar presente aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral, mas comprometido com essa agenda que temos semanalmente, está nos atendendo pelo telefone e respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Dúvida do José Luciano em Fortaleza, 64 anos de idade, 26 anos de contribuição e quer saber qual o momento para pedir a aposentadoria.
Olha, para o seu caso vai ser melhor esperar a aposentadoria por idade, porque se a gente calcular aqui uma regra de transição para o senhor, vai demorar muito mais tempo do que esperar a idade mínima. Como já está com 64 anos de idade, ano que vem pode pedir a aposentadoria. Luzenor, eu que quero deixar aqui, registrar também meu agradecimento e o meu comprometimento para com o cidadão, para com o cidadã brasileiro que está sempre ouvindo o Alerta Geral e mandando suas dúvidas aqui. Nosso compromisso fiel para com a verdade, para com a informação precisa sobre a Previdência Social é sempre aqui nos caminhos da aposentadoria. E esse resultado desse compromisso que temos aqui semanalmente, professor Tiago, nos proporciona, neste momento, termos pelo menos 280 mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes e internautas, sem tempo para responder a todas, mas vamos aqui cuidando bem direitinho, com muito carinho e com muita atenção para você, ouvinte internauta, receber a informação mais verdadeira, mais segura na área da Previdência Social. Eu volto daqui a pouco com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Uhul! Volta. 0 jogo. Professor Tiago, tá preparado para a picada? O quê? Que é isso? Para segunda-feira? Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A linha direta está aberta para você, ouvinte internauta. É o 085-99273-4353. Maria José Rodrigues, em Nova Olinda. Eu não recebi a última parcela do meu auxílio emergencial. Eu tenho um filho pequeno e fui me informar porque não estava recebendo o dinheiro. E fui informada que era porque no cadastro único meu marido estava incluso. Mas me disseram que não tem nada a ver e que muitas pessoas recebem mesmo assim. Isto está correto, professor Tiago? Está corretíssimo. Se o seu marido está no seu CAD único, mas ele não tem uma renda superior a 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, então não tem por que a senhora ter recebido, não. Inclusive, é possível receber até 2 pessoas do mesmo grupo familiar. Então, é importante que a senhora busque, sim, tirar uma dúvida pelo telefone do 121, que é o telefone do Ministério da Cidadania, para poder pedir o valor dessa parcela. Tem outra pergunta também nessa área, professor, é da Cristiana em Umirim. Só recebi 2 parcelas do auxílio emergencial e não recebo mais. O que deve ter acontecido? O que devo fazer? Pode ser que o Ministério da Cidadania ou a Caixa Econômica tenha identificado alguma irregularidade ou alguma falta de regularização cadastral. Se for esse o caso, mas a senhora se enquadrar nos requisitos legais, é importante entrar pelo aplicativo do Caixa Tem e regularizar para que volte a receber. Bom, dona Cristiana, a senhora ir buscar esse dinheiro, bater a porta da Caixa Econômica pelos meios virtuais e também por telefone para insistir e saber se realmente o seu benefício foi suspenso. William, em Acarape, até que idade a gente deve pagar a pensão alimentícia para a mulher? Na verdade, não há uma idade mínima. A lei prevê que tem que ser pago durante o período em que há necessidade. Hoje em dia, os juízes têm concedido por um período de apenas 12 meses, por entender que a mulher, quando ela é jovem, ela ainda pode ser reinserida no mercado de trabalho. Mas se ela comprovar que tem a necessidade ainda, esse período pode ser estendido. Professor Tiago, um detalhe. Nesse caso aqui, a pensão alimentícia é para os filhos. Também para a mulher, né, Luzenor? Porque também pode ser pago para a companheira ou para o companheiro. Inclusive, o homem também pode pedir a pensão alimentícia. Silva, em Arneróis, eu tenho um problema de asma, sou agricultora, eu tenho direito a algum benefício? É possível que você tenha direito, mas para isso você vai ter que comprovar que essa asma realmente cria um impedimento de você trabalhar na atividade rural. Então vai depender do nível dela, se ela realmente causa essa incapacidade. Professor Tiago, a dona Maria está em Camusim. Dona Maria não, a Maria, com 48 anos de idade, é professora desde 1998, consta no CNIS dela 29 anos de contribuição. E ela pergunta se já pode pedir a aposentadoria. Dona Maria não pode pedir ainda porque a senhora teria que ter 25 anos na atividade de magistério até antes da reforma da Previdência, até o dia 12 de novembro de 2019. Ou então ter 30 anos na totalidade. Como a senhora tem apenas 29 anos, então não tinha os 30 anos de contribuição até a reforma, vai ter que pagar um períodozinho de pedágio aí de mais ou menos 1 ano para poder pedir o benefício. Naldo, em Baturité, minha mãe tem pensão por morte do meu pai, ela pode se aposentar? Pode se aposentar sim, não há qualquer impedimento em receber a pensão por morte e a aposentadoria. Eles são o que a gente chama de fatos geradores distintos. Uma coisa é receber o benefício porque deixou de ter a renda da pessoa que era companheiro ou esposo, e outra coisa é ter direito ao benefício porque você comprovou que trabalhou um período mínimo para pedir a aposentadoria.
Professor Tiago, você falou tanto de pensão há poucos instantes e chegou a pergunta do Sátrio Pereira em Acopiara. Gostaria de saber se tenho direito à pensão por morte. Sou viúvo. E se eu tiver a pensão, meus netos têm direito a esse benefício? Sátiro, você pode sim ter direito à pensão por morte, mas como o Luzenor já tinha alertado anteriormente, é necessário você mostrar que a sua esposa tinha qualidade de segurado, ou seja, que ela era uma trabalhadora vinculada à Previdência Social, ou que ela estava no período de graça, ou que ela estava em gozo de benefício. Aí, se você provar, vai ter direito sim à pensão por morte, desde que também prove que tinha relação de união estável ou casamento. A pensão por morte não é devida aos netos, porque ela só tem previsão de ser concedida ao cônjuge ou companheiro, ao filho, aos pais ou aos irmãos. O neto não tem previsão na lei para receber a pensão por morte. Adriele, em Recife. Minha sogra tem 57 anos de idade, 35 anos de contribuição e gostaria de saber se ela deve esperar a idade mínima para se aposentar. Será que ela deve esperar a idade mínima ou já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Ela já tem direito adquirido porque quem tinha como mulher até a reforma da Previdência 30 anos de contribuição já completou o período de contribuição mínimo independentemente da idade. Agora, se ela tiver interesse em ter um benefício maior, pode ser que seja necessário esperar mais algum tempo aí para não ter tanto impacto do chamado fator previdenciário. Antônia, em Calcaia, tenho um problema na coluna cervical, vinha recebendo auxílio-doença porque fiz a perícia e não sei o resultado e cortaram o meu benefício. Eu pago 5% do salário facultativo desde 2013. Tenho 5 anos de carteira assinada, não tenho condições de trabalhar. Posso pedir uma aposentadoria? Ela tem 55 anos de idade. É possível pedir sim a aposentadoria porque ela não tem uma idade mínima. Independente da idade, você pode provar que realmente tem uma incapacidade permanente para o trabalho e receber o benefício. Mas a gente sempre faz esse alerta aqui. É importante reunir um conjunto probatório, ou seja, provas de que realmente você está incapaz. Então, tudo ligado à sua incapacidade, receituário, guia de internação, laudo médico, atestado de fisioterapeuta, tudo que ajude a formar a convicção de que você está incapaz é necessário para ter a concessão desse benefício. Professor Tiago, o Antônio está em Itapiúna. Antes da pergunta do Antônio, vou repetir o nosso WhatsApp. É o 085 99273 4353. Você, em qualquer parte do Brasil, pode nos ligar, pode nos passar essa mensagem e a resposta sobre a área previdenciária sai aqui com o professor Tiago Albuquerque. Antônio, em Itapiúna, está com mais de um ano que dei entrada no pedido de aposentadoria e eu ligo para o INSS e dizem que está em análise. O que eu faço, professor Tiago? 1 ano de espera? Antônio, realmente é inexplicável essa demora aí. Nesses casos, a gente tem recomendado que você entre logo na justiça, porque muitas vezes essa resposta pode ser mais célere, além com uma avaliação do juiz ser mais favorável devido à liberdade de avaliação probatória, ou seja, das provas que o juiz tem. Luzenor, vou só retificar aqui a sua informação, que não é só do Brasil todo, mas inclusive de todo o planeta, porque a gente já respondeu pergunta do Japão, da Itália e dos Estados Unidos. E também da Alemanha, viu, professor Tiago? Francisca, em Granja, eu entrei com um pedido de auxílio-doença, mas o pedido foi negado. Agora foi dado entrada novamente, está com 2 meses e ainda não foi analisado ou está em análise. 2 meses aí é um tempo curto, né, professor Tiago, para se esperar uma resposta do INSS. Esdrúxulo, estranho, esquisito e inaceitável é um pedido de benefícios demorar mais de 1 ano. Francisca... Pois não, professor Tiago, pode falar. Com certeza, Luzenor. Inclusive, havia uma previsão, né, do Supremo Tribunal Federal que esse benefício deveria ser concedido no máximo em 45 dias. Mas essa semana ainda o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo dizendo que esse prazo pode ser de até 90 dias. Então, esse período aí de 2 meses ainda está orbitando dentro do possível. Francisca em Iguatu, tenho o benefício do BPC da minha filha, criança, e tenho mais 2 filhos de 15 anos. Gostaria de saber se tenho direito ao Bolsa Família. Sim, claro. A portaria 1542 do Ministério da Assistência Social, da extinta Ministério da Assistência Social, ele permitia, da Previdência e Assistência Social, permite que o Bolsa Família seja pago e não seja considerado para fins de cálculo da renda daquele grupo familiar que recebe o BPC. Professor Tiago, mais uma pergunta, dúvidas que surgem dos nossos ouvintes segurados da Previdência Social sobre essa ausência das informações das contribuições no CNIS, no sistema do INSS. A dúvida e a pergunta é da Patrícia, em Aracati. Ela diz que o marido tem 60 anos de idade, 13 anos de contribuição no INSS, mas essas informações não constam no sistema. E o que fazer, professor Tiago? É importante que você faça a prova do
da relação de trabalho dele. Ou seja, você mostra que ele tem carteira assinada, ou que ele recebeu o pagamento na conta dele, ou quaisquer outras provas que mostrem que realmente ele tinha essa relação de trabalho. Porque ele, comprovando que era um trabalhador empregado, avulso, doméstico, ou um contribuinte individual prestador de serviço a uma pessoa jurídica, a obrigação tributária de recolher essa contribuição não era dele, então o INSS vai ter que reconhecer. Professor Tiago, a Patrícia deixou outra pergunta. Primeiro, ela fez o papel de porta-voz do esposo. Agora, a dúvida é dela mesma. Trabalhou 13 anos em uma fábrica de sapato, depois trabalhou mais 4 anos em outra fábrica. Tem 44 anos de idade e está desempregada. Ou seja, professor Tiago, 17 anos de contribuição. E ela quer saber como pagar o INSS para voltar à condição de segurada. Patrícia, você pode recolher como segurada contribuinte facultativa. Esse enquadramento, essa forma de filiação é justamente para quem não tem uma atividade remunerada, mas deseja continuar contribuindo para o INSS. Você pode ir lá no site do meuinss.gov.br ou então através do site do SAL, que é o Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil, e gerar a sua GPS, que é o Guia de Pagamento da Previdência Social, como segurada facultativa. Professor Tiago, dúvida que chega pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. A mensagem é do Francisco Rodrigues em Guaraciaba do Norte. Gostaria de um esclarecimento. Tenho uma curatela no meu nome do meu cunhado que é especial. Minha sogra, antes de falecer, deixou comigo. Agora os filhos dela estão querendo que eu tire do meu nome. Eu sou obrigado a fazer isso, professor Tiago? Não é obrigado, desde que você prove que ainda reúne os requisitos para ser o curador desse seu parente, não é obrigado. Então, você pode continuar tendo a curatela e promover o repasse, claro, né? Um dos requisitos para você ser o curador da pessoa é que você comprove a probidade na administração do patrimônio dela. Professor Tiago, mais um relato sobre a ausência de informações de uma segurada no INSS. Agora a dúvida é da Graça, que ela diz o seguinte: identifiquei no meu histórico de recolhimento do INSS que o ano de 2006 não consta lá, porém tive os descontos mensais e tenho a carteira assinada daquele ano. Como faço para requerer que a empresa deposite ou eu tenha prejuízo de contagem de tempo para a aposentadoria lá na frente, ou que eu não tenha prejuízo? Observação, era uma empresa terceirizada. Deu para entender a pergunta da Graça, professor Tiago? E mais uma pergunta em relação a essa questão dos dados que não constam no INSS. Pois é, Luzenor, não só deu para entender, como chama a atenção, é a quarta pergunta só nesse programa que a gente tem de pessoas aí que tiveram tempo de trabalho, mas não consta lá do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É muito importante que você faça essa atualização cadastral e fique fiscalizando se realmente esse repasse está sendo feito ou não, para não ser pego de surpresa na hora de pedir o benefício. Então, é importante acompanhar sistematicamente, pelo menos ali uma vez por semestre, se esse repasse está sendo feito. Porque a gente está vendo, Luzenor, que infelizmente pode acontecer muitos casos aí de sonegação. Empresas que não querem arcar com aquelas obrigações tributárias e trabalhistas e não fazem um repasse ao INSS. É claro que também o erro pode ser do próprio INSS, mas é importante que você fiscalize para identificar onde é que está o erro. A senhora pode utilizar quaisquer provas, a sua carteira assinada, ou a comprovação de recibo de quitação de pagamento, ou então a rescisão de trabalho. Tudo isso aí pode ser utilizado para comprovar que você trabalhou e o INSS vai ser obrigado a reconhecer. Professor Tiago, acabou a nossa conversa, o tempo voou. Eu quero agradecer a sua presença virtual com esse compromisso de levar as informações e orientações aos nossos ouvintes internautas aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, professor Tiago, nosso muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor. Fica aqui o meu grande abraço a todos. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.